vamos começar pela definição do que são as equações, está bem? A equação é todo um conjunto de números ou símbolos matemáticos que se encontram separados pelo sinal igual, ok? Existem vários tipos de equações. Há as equações de primeiro grau, as equações de segundo grau, terceiro grau, quarto, por aí adiante. Nós vamos nos concentrar nas equações de primeiro grau, porque são as equações que nós realmente usamos e desenvolvemos. As equações de segundo grau e terceiro grau já vão ser precisos usados sistemas. E nós não usamos sistemas. A nossa matemática não nos necessita. Ah, eu sou a filha, olá! Olá! Pronto. Agora, aqui em relação às equações é importante o quê? Terem atenção, então, ao grau da equação, o que é o grau da equação, o que é a incógnita ou a variável, ou quais são os membros da equação. Está bem? A equação é constituída sempre por dois membros. É a primeira questão. E o que separa os membros é o sinal de igual. Está bem? Ou seja, tem um membro do lado direito e tem um membro do lado esquerdo. Está bem? O que é que define o grau da equação? É o número, o valor ao qual a incógnita está elevada. Está bem? Não sei se estão a ver a mãozinha. Acho que estou sem mãozinha. Bem, vou buscar. Pronto, exatamente. Define o grau da equação é o número ao qual a incógnita está elevada, está bem? Temos aqui estes três exemplos, não é? Temos diferentes níveis de grau. Esta primeira equação é de primeiro grau, ok? Porquê? Porque a sua incógnita, o x, neste caso, vai estar, é como se fosse elevada a 1, ok? Esta segunda equação vai ser de segundo grau, porque está elevada a 2, a sua incógnita. Esta terceira vai ser de terceiro grau, porque o y está elevado a 4, a 3, está bem? Ou seja, o grau da equação é sempre definido pelo grau a que a sua incógnita é elevada. Outra questão importante é verificar sempre qual é a incógnita, ok? Aqui, neste caso, a incógnita é sempre normalmente representada pela minúscula. Poderá não ser, não é? Mas por norma é representada pela letra maiúscula e é sempre uma letra do alfabeto. Ok? E é o que é incógnito? É o que nós queremos descobrir. Está bem? Há dúvidas? Não. Portanto, não. Ótimo. Nós aqui neste primeiro exemplo vamos ter precisamente os dois membros, não é? O membro do lado esquerdo e o membro do lado direito, está bem? Os membros vão ser essenciais porque eles, além de estarem separados pelo sinal de igual, vão ser eles depois que nos vão... Na solução da equação, nós vamos distinguir os termos nos membros. Ou seja, todos os termos que tenham incógnita vão para um lado, todos os termos que não tenham incógnita, sejam só números, vão para o outro lado do membro. Está bem? Para resolver a equação. Mas isso já vamos ver mais à frente. Pronto, então vamos passar para o próximo. Lá está. Temos aqui então o exemplo de uma equação simples, não é? Tem o seu sinal igual e tem os dois membros. Neste caso, os membros têm diferentes termos. Cada númerozinho vai ser um termo, está bem? Número ou incógnito. E neste caso, para resolvermos a equação, temos que passar os números para o membro todo do lado direito e deixar a incógnita, o 2x, sozinho do lado esquerdo, está bem? Então, aqui é o que eu digo, para resolvermos as equações do primeiro grau, basta apenas isolarmos a incógnita. Primeira coisa a fazer, verificar qual é a incógnita, 2x, tá bem? Segunda coisa a fazer será, então, sempre isolarmos a incógnita. Isolar uma incógnita significa que vamos deixar somente a incógnita em um dos membros, ou seja, um dos lados do igual e todos os restantes termos, números, símbolos ou letras deverão ser deslocados matematicamente para o outro lado oposto do sinal igual. Tá bem? Mas o sinal continua positivo na mesma? Aí está, é isso mesmo que vamos verificar. Temos que ter em conta que quando mudamos os números ou os símbolos de lado, temos que respeitar as regras de matemática. E o respeitar as regras de matemática é precisamente verificar se está a somar, se está a subtrair, se está a multiplicar, se está a dividir, como é que passa para o outro lado ao mudar de lado, porque muda sempre, está bem? Ok? Então vamos precisamente verificar isso que o Fernando agora verificou, questionou. Então vamos lá.
Para mudar um termo qualquer de uma equação de um lado do sinal de igual para o outro lado, é necessário que o termo sofra, então, da operação matemática. Então, vamos ver quais são as operações matemáticas. Como já sabemos, é soma, é subtração, é multiplicação, é divisão. Ok? E o que é que sabemos também? Que a soma, em o sinal inverso, é a subtração, e o sinal inverso da subtração é a soma. E qual é o sinal inverso da multiplicação? Pergunto-vos eu. É a divisão. Exatamente, tal como o sinal inverso da divisão é a multiplicação. Ou seja, isto vai-se dar sempre que há uma mudança do termo, do termo, sempre que o termo muda de membro, mais correto, não é? O sinal vai inverter-se. Então vamos lá. No caso da soma, passará para o outro lado da igualdade a subtrair, certo? Então, neste caso aqui, vamos aqui fazendo, enquanto isso vamos fazendo aqui em conjunto estes cálculozinhos. Vamos aqui pôr aqui. Então, aqui neste caso, se temos que A mais B é igual a C, como é que ficará o C? Fernando, para começar. Ficará se passarmos o C para o lugar do A, certo? Sim. Se A. Vamos fazer assim. Passamos o C para o lado do A, mas poderemos fazer mais facilmente. Isolamos o C. Nós queremos o C isolado, certo? Sim. Então vamos pegar no B e vamos mudar o outro lado. Não é? É mais fácil. Então, o B está aqui. Está a somar ou está a subtrair? É igual, exatamente. O B está a somar ou está a subtrair? O B está a somar. Está a somar. Então vai passar para o outro lado, fica C igual a A menos C. Menos B. Menos B, sim. Não é? Nós ficamos com C igual a menos B. B eu escrevo, não vê? Certo? Sim. Não é? Isto porquê? Porque se nós então... Diga. Não, como? O B estava a somar, passou para o lado de cá, então o A passa, muda, passa para subtração. O B é que passa por subtração. Sim, o B passa para subtração, precisamente. Exatamente. Então, e aqui no caso, se for ao contrário, se ela está a subtrair, passará para o outro lado da igualdade a somar, não é? Temos aqui, então, o caso, temos que A é igual a B menos C, não é? Nós queremos saber, o B é igual a quê? Esta é para o Filipe. Temos o B, não é? Vamos isolar o B. Sim. Temos o C a subtrair, não é? Certo. Então, como é que fica? Sim. Ficamos que o nosso B é igual a quê? O A fica no mesmo sítio, não é? Sim. Mais C. Exatamente. A mais C. Certo? Está bem? Certo. Agora, no entanto, na mesma equação que temos A igual a B menos C, em vez do B termos o C, volto então ao Fernando. Como é que fica? Se quisermos o C... Nós queremos o C. Exatamente. Procedemos precisamente da mesma maneira. Como é que é? Como é que fica? O C passa precisamente para o lugar do A. Sim. Se passa, muda de sinal. Está negativo, passa a mais, não é? Então ficamos com C igual a quê? A A mais B. Não. Pensa bem. Porque você o que é que tem? Nós temos o C muda de lado.
não é? eh, O C, o A também vai para o lado de B, de lado, não é? Não é vezes. mais. Então fiquem. Mais. Se O A temos do outro lado, digam. O O A temos do tá- outro lado, não é? o A está a subtrair. Certo? O A passa a O C está. subtrair. Não. Desculpe. O A passa a subtrair. E o C está a O A subtrair passa a também. subtrair, exatamente. Ah! Então fica C Espera aí, igual espera. a B, não é? Havia mais A. Havia mais, Não é havia mais. mais A. Não Então, é então mais. disse É certo. Menos. Menos. menos A. Não Eu é? disse, Menos eu A. disse. Ai, no Foi o que eu Office, disse. peço desculpa. No Office, disse isso ao início, eu peço desculpa. Eu disse No Office. A menos B. Mas A menos B não é a mesma Não coisa é B que menos A. A. É diferente. Foi. Está bem? O que eu lhe provo aqui, Ok. por exemplo, fazemos que Não. B. Não, tem razão. Não, Tem tem razão. Se tiverem números é totalmente diferente. Tem razão. Exatamente. Tem razão. Atenção a Se isso, é tiverem números importante. é totalmente diferente. Exatamente. O que é que nós aqui temos? Voltando então a ver aqui, nós temos então, se o elemento, o termo que nós queremos está a somar, que é aqui o caso do C, passa para o outro lado, a subtrair. Neste caso tínhamos o B a somar, passou para o outro lado a subtrair. Há aqui uma coisa importante também de verem, que eu quero que percebam, que se ter A igual a B mais C, é importante que também tenham noção, deixar aqui escrever, ter A igual a B mais C, também é importante perceberem que é a mesma coisa que terem B mais C igual a A. Está bem? Ter uma coisa ou ter outra é a mesma coisa. Não se esqueçam Sim. disso. Pronto. Aham. Então vamos passar para o próximo. Temos que passar para a parte da multiplicação e da divisão. Sim. É igual. Então, no caso da multiplicação e da divisão, o que é que acontece aqui? Aqui, então, se o termo está a multiplicar, vai passar para o outro lado a dividir, certo? Sim. Porque a multiplicação é o inverso da divisão. Então, se temos que A é igual a B vezes C, B nós temos é? B, como é que fica então? Vai ser B. igual a. Vai ser igual a C a dividir por A. Não. Felipe, Não, diga é lá, A. o que é que acha que é igual? Diga. Cometi o mesmo Diga erro há agora um ao bocado. já voltamos a seguir ao Fernando. Olha, espera, temos um colega novo, Fernando Martins. Fernando, estamos a ouvir? Trate-me por Miguel. É Tá bom, melhor, não? está bem, está bem. Miguel. Dá, acho que dá. Temos aqui o colega Fernando diz que eu não sei se ele está a ouvir. Deixem só aqui verificar. Chegou agora um colega novo. Vocês veem o bate-papo, não veem? Sim. Sim. Fernando Martins, sim. pronto. Vimos. E aí ele está a dizer que está a ouvir. Ele escreveu que está a ouvir. Diz que está a ouvir. Ok. Então, Fernando, eu não sei se está há muito tempo ou não, contudo, verificou o primeiro slide. Está a escrever. Peço desculpa aos colegas. Não faz mal. Então, Fernando, nós iniciamos agora. Vou só dar. Não entrei agora. Não entrei ou entrou? Então, é assim, vou dar uma pequena explicação. Está bem? Agora, se quiser, o que é é isso? Ok, eu vou à cozinha só um bocadinho.
E essa é uma explicaçãozinha. Então vá lá. Fernando, Filipe, importa-se que repita aqui um bocadinho? Sim. Vou só repetir um bocadinho de início o que é para o Fernando. Está bem. Ver. Então, Está bem. está bem? Está bem. Aqui. Fernando, vou repetir esta parte inicial para o Fernando não perder até o colega voltar de volta, está bem? Então o que é que aqui passa? O importante é o Fernando, antes de mais, perceber. Posso falar à vontade que o Fernando ouve-me corretamente, não ouve? Diga-me Pode. Obrigada, Filipe. Pronto, então, Fernando, o importante para começar é perceber o que é a definição de equação. A equação é um conjunto de números que se encontram separados por um sinal igual, está bem? O que é que define? Há diversos tipos de equações. Há equações de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, está bem? O que é que define o grau da equação? Depende do valor ao qual a incógnita é elevado, está bem? A incógnita o que é que vai ser? Vai ser sempre a sua variável. Vai ser sempre o que quer saber, está bem? Ou seja, aqui retomando a explicação. Neste exemplo, temos uma equação de primeiro grau, a primeira, a qual a sua variável vai ser o 2x, ou seja, que vai ter que isolar depois ao x. No segundo exemplo, temos uma variável de terceiro grau, de segundo grau. Porquê? Porque o x está elevado a 2, está bem? E só temos uma variável. No terceiro exemplo, temos uma equação de terceiro grau. E aqui, por acaso, já vamos ter duas variáveis. Está bem? Ou seja, na equação pode ter mais do que uma variável, mas consoante o número de variáveis que tem, depois também vai ter o número de equações que tem para resolver. Nós só nos vamos concentrar nas equações de primeiro grau. Está bem, Fernando? Pronto. Aqui o importante depois é também verificar que as equações vão ter diferentes membros, está bem? Vai ter sempre um membro da direita e um membro da esquerda, e os membros vão ser importantes para definir a nossa incógnita, porque nós vamos sempre isolar num membro a sua incógnita, está bem? Para resolver a equação, vamos sempre descobrir o valor x, contudo temos que respeitar matematicamente os cálculos. E era isso que nós estávamos aqui a ver, de início, não é? As operações matemáticas que temos, tal como já tinha dito aos seus colegas, é a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação, sabendo que sempre que muda um termo do lado, não é? Desculpa, o inverso do sinal, ou seja, se o sinal está a somar, passa a subtrair, se o sinal está a subtrair, passa a somar. Vamos aqui então rever rapidamente estes primeiros casos, que foi o que nós tínhamos visto com os seus colegas já, que no caso, por exemplo, da equação devemos sempre verificar inicialmente os cálculos com letras, porque aprendendo com letras não erram mais com números, está bem? Por isso, nós damos sempre os primeiros exemplos com letras e só depois é que passamos para os números. Então, aqui para retomar, no caso de... A primeira coisa que eu disse aos seus colegas, ter A igual a B mais C, não foi a primeira, mas foi das últimas, mas isto é importante, é precisamente a mesma coisa que ter B mais C igual a A, está bem? E às vezes é mais fácil para depois para resolver aqui metermos em C, porque você quer o C, se quer o C e o B está aqui, está com sinal mais, não tem sinal atrás, é porque está a mais. Se quer o C, o B vai passar para o outro lado a subtrair, daí fica C igual a A menos B, está bem? E aqui passou-se o contrário, não é? Se o seu sinal está a subtrair, que vamos ver logo aqui o caso do C, não é? Que o C está, primeiro vamos ver o caso do B. Temos que A igual a B menos C. Nós vamos querer o B. O que é que aconteceu? Tivemos que passar o C, que estava a subtrair para o outro lado, ou seja, passa com o sinal inverso, passa a somar. Está bem? No caso aqui do C, já é um bocadinho mais difícil, porque nós para isolarmos o C, vamos ficar com o C negativo. Portanto, primeiro, inicialmente, podemos mudar o C de lado, passamos o C para o lado esquerdo, e ao passar o C para o lado esquerdo muda de sinal para mais, não é? E depois vamos passar o A para o lado direito, que também vai mudar de sinal, daí tem ficar C igual a B menos A. Vamos retomar todos, Filipe e Fernando. Ok. Penso que até que tínhamos ficado aqui. Vamos retomar. Então, Miguel agora. Miguel. Exato. Okay. Vou tentar me esquecer. Miguel. Pronto, então em relação à multiplicação, que era onde estávamos, eu estava aqui a começar a escrever.
Então, Miguel, estava a dizer... Fernando, o Fernando Fica- pode escrever quando perguntas. O Fernando pode escrever se lhe fizer perguntas. Está bem? Fica C a dividir por A. Então fica... Atenção. Ora bem, vamos aqui ver a primeira coisa. Você quer o B, certo? Miguel, Eu quero ver. temos o A deste lado. Nós vamos pegar no C e vamos passar para o outro lado. Não, eu Ok. quero ver. Eu quero ver. Você quer o B. Quer o B. Quero o B, muito Sim. bem. E tem que ser. B fica igual a A, porque o A já cá estava, portanto escreve logo o A. B igual a A, e depois o C que está a dividir, o C que está a multiplicar passa a dividir. Portanto fica B igual a A dividir por C. Eu estava na Você ideia. já tem, portanto, escreve logo o A. Se você já tem o A, é a primeira coisa que escreve logo. Está bem? Ok. Ok. Eu já percebi que o Miguel o que lhe faz confusão é a ordem. Portanto, você escreve a primeira letra a incógnita que quer, que é o seu B. Depois, vai escrever o que já lá está. Está bem? E depois é que passa o outro termo. Então, Filipe, e esta aqui? Esta Daí é a mais difícil. razão. Diga, Miguel. Daí a razão. Daí a razão. Miguel, de eu já tinha. Daí a razão de eu já ter o C lá, passar pronto, em vez de passar o a dividir. Certo? C a dividir por A. Eu já tinha o você C já tem o lá. A, portanto, você o que vai passar é o C. O A já lá está. O que muda é o Tá, C. Não, o C já. Agora como nós queremos Não, o C passa para o lugar onde estava o A e depois fica a dividir com o A a dividir pelo B. Exatamente. oh, Fernando, desculpa. Deu? Eu só ainda estava na anterior. Fernando, eu ainda estava na anterior, eu peço desculpa. Eu ainda estava na anterior, porque é assim, como eu tenho o C ainda do lado de cá, na primeira equação, na primeira, Sim. eu quero, Sim. eu quero ver, certo? Eu tenho o C do lado de cá, a multiplicar. Sim. Então o A é que Então muda vai de lugar, passar do outro lado a dividir. Não é? a dividir. E não passa para baixo. Passa para baixo. Fica A a dividir por C. Está bem? Nós Assim aqui, da- eu aqui é que não assim- consigo. Assim da maneira Não que é? está, fica o A por, assim da maneira que está, fica o A por cima. A dividir por C. E é o que eu quero. E é o que eu quero. Então e não é isso que nós queremos? Porque Sim, nós temos este C é que vai passar para baixo, certo. não é? Portanto, nós ficamos com B igual a dividir por C. Isto é a mesma Está coisa certo. que aquilo. Está bem? Pronto. Sim. Temos Ok. que passar então para o símbolo do C. Fácil. Sim, Ok. sim. Então vá, Filipe, é a sua vez. Como é que fica aqui no caso do C? Nós agora Então o temos C que A... onde estava. Então o C passa Sim. para o lugar do A e depois o B fica a dividir com o A. Ou o A fica a dividir com o B. Ou... O A. Então passamos primeiro o C para o outro lado. Disse muito bem, não é? Que vamos Sim, querer sim, isolar sim. o C. Esta é mais difícil. Esta é mais difícil, não. Então, nós queremos o C É sozinho, igual. não é? É igual. É Sim, igual. passamos para o lado do A. C igual... A A. Sim, a nós dividir vamos... A dividir por Por B. B. Correto. Estão os dois corretos. Certo? Pronto. Certo. Então agora aqui neste caso, quando temos três incógnitas. Fernando, esta é para o Fernando.
O Fernando aí, exatamente, já estava a escrever. C, exatamente, está correto, Fernando. Então, e agora se tiver três equações, três incógnitas não, três letras que quero eu dizer, peço desculpa. Nós temos que A, temos que é igual a B vezes C vezes D, certo? Então, nós queremos saber o nosso B. Nós queremos saber o nosso B. E o que é que vamos passar as outras duas? Estas duas vão ter que passar a dividir. Não é, Fernando? Precisamente. Como é que fica? Precisamente. Fica que B É para o Fernando ou posso falar? era para o outro Fernando lá embaixo. É aqui para o Fernando escrever em baixo agora. Vamos lá ver. B é o Miguel. Né? Eu posso falar? O Fernando estava com o Miguel. Né? Ah, ok. E aqui é para o Fernando Martins. Sabe? Então ficamos com B. Escreva. Eu vou ajudar. Então ficamos com B. B é igual, o traço de fração. Temos o A. Ficamos com o A. O A. A dividir. E agora o nosso C e D. Passa para baixo a dividir. Exatamente, correto. Vezes D. C vezes D. Certo? Ó Fernando Martins, tente lá agora assim, que é a mesma coisa. Então nós temos, agora em vez de termos, vamos aqui arranjar outra coisa. A nossa incógnita é o C, mas é, não é? Agora a nossa incógnita é o C. Como é que vamos ficar? Queremos o C, então o B e o D passam para o outro lado. Os dois a dividir, está bem? Então fica que C é igual a dividir por B vezes D. Este meu D ficou um bocado estranho. Percebeu, Fernando Martins? Pronto. Ok. Posso passar à próxima? Pode. Por mim pode. Também pode. Posso? E o Fernando Martins pode? Ok, ótimo. Então vá. Então aqui, vamos continuar agora aqui com os cálculos a dividir. Aqui já vamos lá ver como é que se porta. Então nós temos que A é igual a B vezes C. Se queremos o B, temos o nosso C. Vai passar para o outro lado a multiplicar. Muito bem. Como é que fica? B é igual a A vezes B. B é igual a A, exatamente. É A vezes C. Disse bem. B igual a A vezes C. Exato. C, exatamente. Filipe, se fizermos o C, como é que fica? Fica C igual a B vezes A, se não estou em erro, ou A vezes... Atenção, esta é mais difícil. Esta é mais difícil. Ó Filipe. Sim. Diga. Sim, tenha atenção, porque se tiveres em números, não é A ou C, porque se tiveres em números difere muito. Porque eu em contas já sei sei, que isso sim. difere muito. Pois. Pensa se é o A, se é o... Vamos lá. Filipe, então nós temos que o C passa para o outro lado. Primeiro temos que isolar o C, se queremos o C. Este é mais difícil. Filipe. Nós queremos primeiro o C. Então primeiro o C vai passar para o lado do A. Não é? Para isolarmos o C temos que passar sempre para o lado do A. Está bem? Portanto, nós não conseguimos pôr logo o C sozinho. Portanto, vamos ter que pôr primeiro A dividir por C é igual a B.
primeiramente. Depois é que vamos conseguir isolar o C. Então, fiz aqui a asneira, ninguém diz nada? Fez. Pois fez. Se é, Primeiro. Tem que estar assim. é igual a. A vezes B. Então agora, se queremos o C, agora é que vamos isolar o C. Como é que vai ficar? Fica que C é igual, então o C vai passar, o C agora, que eu quero, o C eu vou isolar o C, então o A vai passar para o outro lado, fica igual a B a dividir por C. Perceberam? Sim. O que é que se Não passa? está mal. Como não? Está mal. Não. Pois está. Desculpe, tem razão. Pois. É assim. Pois é. Enganei-me na tecla, tem razão. Agora foi mesmo engano. Perceberam? Esta é mais difícil. Vamos lá, percebam lá. Não, então explico-me porque está. Porque é que não é logo C igual a A dividir por B? B. Muito simples. Vou explicar desde já porquê. Porque nós temos, você quer o C sozinho. Cá vou eu buscar o meu lapisinho para desenhar, que é melhor. Nós o que queremos é o C. Sim, se eu tenho que passar o C A para o lugar do coisa A. que vou fazer é isolar. Para passar o C para o lado lá, ficamos que C vezes É igual A igual a B. B. Não é? É? Para passarmos o C para o outro lado, que está a dividir, passar a multiplicar. Então fica C vezes A igual a B. Mas ainda não temos o C sozinho. Portanto, agora vamos isolar o C. Não. O C que está a multiplicar aqui vai passar, para ficar com o C sozinho, vai ter que pegar no A. Não é? Portanto, vamos ficar com C igual. Continuamos cá com o B, que era o que já estava, a dividir por A. É aqui onde eu há um bocado perguntei que é o seguinte. Porque, por que razão, nesta altura, o A passa para baixo, passa na divisão para baixo, como viu agora, passou para baixo. E há um Passou para bocado... baixo e porquê? Não. E porquê? Passou. Há bocado também passou, olha aqui. Há bocado, onde é que está? Aqui, então há bocado também passou. Estava a falar neste caso. Então nós aqui, o que é que se faz? Neste caso, nós temos A, B e C. Nós temos o B. O C, que está a multiplicar, passou o A não passou para baixo. Não, o A não. Mas aqui não é o A que fica no mesmo sítio. Você tem o B. Você quer o B. Não é? O que está a mudar de sítio é o C. O A fica precisamente no mesmo sítio. Percebeu, Miguel? Mas logo a seguir... Sim. O que é que nós temos? Mas logo a seguir... Nós temos o C sozinho. Aqui você quer o C... Antes dessa. A que estava antes. Onde estávamos? Aqui quero o C. Logo a seguir. Não, onde estava? Aqui. Não, antes. Nesta. Aqui. Sim. Mas logo a seguir pede o C. Mas já está a dividir aqui. E em cima está a multiplicar. Tem que ter sempre atenção ao que nos é pedido. Não, mas repara. Está bem? Mas repara aqui, eu quero o C. Porquê é que aqui no C, o A não foi para baixo? É aí onde eu quero. Está a ver? Aqui eu quero o C. Você quer o C. Sim. Porque é que, reparar, o A continua em cima, o B é que foi para baixo. Pronto. Não é? E ali, naquela ali... Sim. Se pusermos ao contrário, aqui íamos passar... Vamos fazer assim.
o Fernando, o Miguel vai ditar o que quer que eu resolva. Que quer qual? Diga lá. Que é para eu lhe explicar. Se pusermos, como eu quero o C, ia passar C então. Igual a quê? Não, ia passar, como eu quero o C, ia passar então o C para cá, não é? Que ia passar C a dividir por A, sim, como estava. C a dividir por A igual a B. C a dividir por A igual a B. E aí esta aqui, C... Ah, não, você quer. C a dividir por A igual a B. A B. Ok. Isto era passando... Quer que letra? Quer que letra? Quer isolar que letra? Eu quero o C. Na segunda aqui quero o C, não é? Resposta C. Então se quer o C, o A está... Temos que isolar o C. Não é? Sim. Se quer o C, então o A está aqui. Está a multiplicar ou está a dividir? O A estava a multiplicar. O A tem que olhar para o que tem. O A está a multiplicar ou está a dividir? Está a multiplicar. Não, o A está em baixo, está a dividir. O A agora está a dividir. Pronto. Está a dividir. O A está a dividir. O que é que vai acontecer? Para isolar, se quer o C, não é? O que é que vai acontecer ao A? Vai ter que passar para o outro lado, como? Nós vamos continuar a escrever o que tem. Continuamos a ter C igual a B e o A, o nosso A passa para este lado como? A multiplicar. Exato. Correto. Percebeu? Agora, sim. Você escreve sempre o que tem. Vamos pensar, por exemplo, vamos pôr números. Quer números? 4 a dividir por 2 igual a 2. 2. Nós queremos o 4. Este 2 está a dividir. Então nós ficamos sempre. O 4 igual a 2 fica. Nós queremos tirar este 2 daqui, não é? O 2 vai passar para o outro lado a multiplicar. Vezes 2, sim. Vezes 2, exatamente. Vezes 2. Enganei. Não tem mal. Vezes 2. Fica 4 igual a 4. Está bem? Você escreve tudo como está e só tem que olhar para o que vai mudar, para o termo que vai mudar. Está bem? Ok. Então, neste caso aqui, vamos passar para este aqui com 3 incógnitas. Nós aqui temos o entre parênteses, atenção. Está bem? Eu vou fazer a primeira que é mais difícil. Ok? Primeiro faço a divisão, depois a multiplicação. Não estão errados. Sim, primeiro faria-se a divisão por todos os parênteses e depois a multiplicação. Mas neste caso, nós queremos isolar o B. Está bem? Portanto, a primeira coisa que vamos fazer é tentar isolar este B a dividir por C. Ou seja, o que é que vamos fazer? Vamos pegar neste Dzinho e passar para o lado. Vamos passar para o outro lado. Passar para o outro lado. Se o D está a multiplicar, passa a dividir. Exatamente. Vai ser então fiquem A a dividir por D. A a dividir por D. Igual a D. A dividir por C. A dividir por C. Exatamente. Está bem? Então nós queremos o quê? Queremos o B. Se nós queremos o B, o C está a dividir. Como é que o C vai passar para o outro lado? Para este lado? Continua tudo igual. Volta a escrever tudo igual. O que quer escrever sempre tudo igual. A igual a dividir por D. Nós queremos o B. Ficamos que B é igual a dividir por D. E o C, que estava a dividir, como é que vai passar para aqui? Está a dividir com os... Exatamente. Tem que passar a multiplicar. Exatamente. Percebeu? Perceberam? Sim. Ok?
Pronto, é assim, estes dois casos do C e do D vão tentar resolver e depois enviam-me. Vou passar para a frente, senão não chegamos à parte principal, está bem? Já está a passar o tempo. Está bem. Está bem? Pronto. Está bem. Só um segundo. Regras básicas. Vá lá que eu vou aqui. Já não. Regras básicas a recordar. Já sabe. O primeiro fazemos sempre os simples, segundo as operações, Filipe e Fernando, ok? Primeiro faz sempre os parênteses curvos, depois os parênteses retos e depois as chavetas. Ou seja, se tem uma equação, para a primeira coisa que olhamos é onde há chavetas, vai fazer o que tem dentro das chavetas, mas se dentro das chavetas tiver parênteses retos, vai fazer primeiro o que está dentro dos parênteses retos, mas se dentro dos parênteses retos tiver parênteses curvos, faz primeiro os parênteses curvos, ok? Em relação às operações de matemática, faz sempre primeiro a multiplicação e a divisão e só no fim a soma e a subtração. Isto é essencial para depois resolvermos as nossas equações. Está bem? Está bem? Posso passar à frente? Sim. Ok. Aqui, estes são outros exercícios para fazerem, está bem? Que eu quero que resolvam em ordem A. Ou seja, eu quero que vocês cheguem aqui, são parecidos aos anteriores. Façam que A é igual e resolvam. Está bem? O 2 e o 3. Fernando, Miguel, aliás. Fernando Martins, estás a acompanhar? O Fernando Martins. Miguel, ótimo. Sim. O que eu estava aqui a dizer aos seus colegas Sim. é que estes aqui, as regras básicas para as equações, tem que sempre ter atenção que primeiro fazemos, em termos de símbolos, fazemos sempre primeiro os parênteses. Primeiro todos fazem os parênteses curtos, depois dos parênteses curtos faz os retos e depois faz as chavetas. Ou seja, se tiver uma equação, tiver chavetas, vai às chavetas. Mas se dentro das chavetas tiver parênteses retos, faz primeiro os parênteses retos. Se dentro dos parênteses retos que estão dentro das chavetas, tiver parênteses curtos, faz primeiro todos os parênteses curtos. Está bem? Ok. Outra questão. Em qualquer equação, faz sempre primeiro, tem prioridade a multiplicação e a divisão e só depois a soma e a subtração. Ok. Pronto. Olha, perdi o meu rato. Ai, meu Deus, está aqui, peço desculpa. Pronto, aqui, estava a dizer aos seus colegas, estes exercícios é para fazerem e me enviarem, está bem? Para resolverem em ordem em A. Ou seja, A é igual aos do anteriores. A fica igual, que aqui no caso da FJ passa... Mas isto, como é que ficamos? Copiar? Ou para o papel? Eu vou-vos mandar isto amanhã. Eu mando-vos isto para amanhã. Okay. Ainda vos mando isto. Já vos diz isto. É para vocês fazerem isto, pensarem nisto. Mas temos que andar para a frente, senão que eu não posso fazer outro webinar sobre revisões de matemática e para vocês aprenderem realmente o que aqui importa. Ok? Então, vamos então ter um caso prático, ver um exemplo prático de uma equação, de como se escreve as equações, como se resolvem as equações. Está bem? Aqui temos o exemplo da dona Diolinda, que comprou 2 sacos de sementes. Comprou não, aliás, vai vender 2 sacos de sementes, o que quiser. E ao pesar os seus sacos, o que é que ela fez? Sabem as balanças dos pratos, que nós quando vamos ao mercado vemos, não é? Porque estas balanças têm muito que se diga, não são fáceis de lidar com elas. E então o que é que tem? Nós pusemos de um lado os nossos sacos, os nossos 2 sacos, mais ela e depois mais um peso de 2 kg. E do outro lado depois 14 kg. Ou seja, a balança ficou equilibrada, como podem ver, ok? E nós olhamos para a balança equilibrada, pensamos como é que ela fez estes cálculos, como é que conseguiu estes cálculos, não é? Quanto é que pesam os 2 sacos de sementes para a balança equilibrar? Ou seja, vamos traduzir isto numa equação. Está bem? Ok? Então, qual vai ser a nossa variável? A nossa variável vai ser os sacos, que vamos representar por X. Ok? Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que de um lado dos membros, não é? De um lado dos nossos membros, vamos ter aqui os 2 sacos. Mais os 2 quilos. E sabemos que isto vai ser igual aos 14 quilos. E a balança está parada, portanto,
Os 2 sacos mais os 2 kg vai ser igual a 14 kg. Como é que nós traduzimos isto numa equação? Digam-me lá. Sabemos que os 2 sacos são X. Não, é fácil. Pensem lá, diga lá. X é o saco. O X é o saco. Sim. Certo fica aqui. Mas não temos só um X. Vamos ter quantos, meninos? 2. Senhores, aliás. Temos 2. Sim. Então fica 2 X. Que é a nossa 2. incógnita. 2x. 2x, muito bem. Mais que? Mais 2 quilos. Mais 2. Quilos. E agora, qual é o sinal da equação que é obrigatório ter sempre? O que faz manter as balanças equilibradas vai ser o Parênteses. igual. O igual, Não é? Igual a 14. Igual a 14. 2x mais 2 igual a 14. A 14. Temos a nossa equação feita. Certo? Sim. Certo. Se viram como uma coisa tão simples é uma equação? Sim. Como é que isto se resolve agora? Vamos lá ver. Estamos perante uma equação de primeiro grau, não é? Porque o nosso x é como se tivesse elevado a 1. É uma equação simples e é as equações que nós realmente vamos estudar. Está bem? Vou só tirar o meu casaco, estou com um certo calor. Então, o primeiro passo é verificar onde está a nossa incógnita. Onde é que está a nossa incógnita? Nos 2x. Exatamente. Esta é a nossa incógnita. Ok? O que é que nós temos que fazer para resolver? Isolar a nossa incógnita. Lembram-se que a primeira coisa que eu vos falei, temos que sempre pôr de um lado as incógnitas todas, no membro as incógnitas de x e no outro membro os números. Ou seja, vamos isolar o 2x. Para isolarmos o 2x, daqui é por isso que nós estávamos há pouco a ver. Temos que passar o mais 2 para o outro lado. Passa para menos. Meninos, passa para menos, exatamente. Ok? Então ficamos como? Ficamos com 2x, 14 menos 2 dá 12. Então, o terceiro e último passo é isolar o x. Ok? Como é que isolamos o x? Tiramos o 2 que estava a dividir. O 2 que estava a dividir, que está a multiplicar, passa para o outro lado a dividir. E sabemos o peso dos nossos De cada, cada saco de cada- pesa 6. cada Não é? saco. Vamos comprovar. Como é que vamos comprovar? Nós temos aqui 2 sacos. Nós sabemos que o nosso x é igual a 6. Não é? 6, 12 mais 2 quilos 14. Fica 2 vezes 6 mais os 2 quilos igual a 14. 2 vezes 6 é 12, não é? É. Ou seja, 12 mais 2 igual a 14. Está correto. Perceberam? Como é que se aplica Sim. uma equação e como faz a verificação? Ótimo. Então, os passos para resolver, vamos lá ver os passos para resolver uma equação. Primeira coisa, tiram-se os parênteses. Já há parênteses na equação, tiram-se os parênteses, resolvem-se os parênteses. Está bem? Depois de se resolverem os parênteses, o que é que se faz? Passam-se os diferentes elementos, todos os elementos têm incógnitas para um lado e os números para o outro. Está bem? Que é para somarmos todos os x, porque, por exemplo, pode ter mais do que um x, pode haver mais do que uma variável, todos os que têm x somamos e somamos todos os números. Está bem? Com a igualdade no meio, certo? Ou seja, reduz-se tudo a termos semelhantes. Por exemplo, podemos ter 2x mais 5x igual a 2 mais 3. Não é? Então fazemos 2x mais 5x, fica 7x igual a 2 mais 3, fica 7x igual a 5. Está bem? Por exemplo. E depois, separa-se a incógnita. Vamos passar para um exemplo prático.
Prontos para passar para o exemplo prático? Fernando Martins está-nos a acompanhar. Veja lá alguma questão. Sim? Ok. Eu quando vejo aí o Fernando já pus aí. Ótimo, ótimo. Então vá. Então vamos a este exemplo prático. Ok? Como é que isto se resolve? Temos a nossa equação. Mas, contudo, temos x de um lado e números de outros. Portanto, primeira coisa, vamos identificar os nossos x, as nossas incógnitas. Temos aqui e temos aqui. Então, passar as incógnitas todas para o mesmo lado. Ok? Todas para o lado esquerdo. Temos menos 3, menos 2, este mais 5. Vai passar com o sinal contrário, fica... Negativo, substituir. Menos x, exatamente. Agora, os números. Vamos voltar a identificar os números. Temos aqui o mais 10 e aqui menos 40. O que é que vai acontecer? Vão passar todos para o lado direito. Ou seja, o mais 10 passa para positivo. Primeiro escreve os que já tem. Tem mais 10 menos 40. Mais 10 menos 40. E depois temos aqui este negativo, a somar, que passa para o outro lado com o sinal negativo, menos 10. Certo? Ou seja, certo. O que é que se faz? A primeira coisa, identificar os diferentes termos. Ver todas as variáveis que têm incógnita passam lá. Todos os números passam para o outro. Ok? Segundo passo, fazer as contas. Então, mais 3 com menos 2 dá mais um x, não é? Mais um x com menos 5x dá menos 4x. Certo? Certo. Há dúvidas? Não. Ótimo. Aqui nas contas temos 10. Aliás, aqui este mais 10 com este menos 10 corta automaticamente. Fica menos 40. Certo? Então, certo. Retomando. Temos menos 4x com menos 40. O que é que nós queremos? Queremos passar isto tudo a positivo, não é? Não vamos trabalhar com números negativos. Para passar tudo para positivos, multiplicamos por menos 1. Desde que multiplique nos dois lados não há problema nenhum. Pode multiplicar por números iguais, números iguais. Pode multiplicar, desde que sejam os dois membros, sempre pelo mesmo valor. De um lado e do outro não há problema. Está bem? Então vamos multiplicar aqui o menos 4x por menos 1 e o menos 40 por menos 1. Como sabem, menos por menos dá... Mais. Correto. Então, menos 4 vezes menos 1 dá 4x igual a 40. Pronto, qual é o último passo? Isolar o x. Para isolar o nosso x, aqui está. O 4 passa a dividir e fica 40 a dividir por 4, que dá x igual a 10. Ok? Ok. Fernando e Filipe, entenderam? Sim, sim. Entendeu? Pronto, ótimo. Aqui, o que é que nós vamos fazer? Lá está a história que fizemos há pouco, a comprovação. Está bem? Como é que nós comprovamos se realmente este é o valor da incógnita? Filipe? É substituir o x pelo resultado pelo resultado. Sim, certo? sim. Certo. Ou seja, como é que aqui nos ficará? Ficaria 3 vezes 10, não é? Menos... Aqui se calhar escrevo logo antes. 3 vezes 10 menos 2 vezes 10 mais 10 igual a 10 mais 5 vezes 10 menos 40, ok? 3 vezes 10 é 30, 30 com menos 2 vezes 10 é 20, ou seja, 30 menos 20
30 menos 20 dá 10. 10 com 10 dá 20 outra vez. Portanto, fica 20 igual. E aqui nós temos 5 vezes 10, que dá 50. 50 menos 40 vai dar 10. 10 com 10 vai dar 20 igual a 20. Já vi que já tinha voltado. O que eu estava aqui a explicar, Fernando, é que fazemos a verificação como? Fazer x igual a 10, está bem? Eu saí neste ponto. Sim. Sim, ou seja, vamos à nossa equação e tudo onde tenha x substitui por 10, está bem? Para fazer a verificação, ok? Está bem? Tudo onde tenha x substitui por 10? Exato. Para fazer a verificação, não é? Que foi o que nós fizemos inicialmente. Foi o que fizemos aqui assim. Foi o que nós fizemos aqui. Nós viemos aqui o quê? Nós sabíamos que o nosso x era 6, não é? Então fizemos 2 vezes 6. E então é o mesmo que temos que fazer aqui. Ou seja, tudo onde tem x, como nós sabemos que o nosso x é igual a 10, a 10, não é? Nós sabemos que o nosso x é igual a 10. Então, onde tínhamos x, fomos multiplicar por 10. E depois, ao fazer os seus cálculos, vai verificar que dá-lhe 20 igual a 20. Está bem? Ok. Depois as coisas que é que façam para depois verificarem. Isto vai-lhe dar 20 igual a 20, que eu fiz há pouco de cabeça com o Filipe e com o Fernando. Pronto. Próximo passo. Aqui, resolver a equação do primeiro grau. Vou resolver a primeira com vocês. Já sabem, resolvem a segunda. Está bem? Pois. Está bem? Tá bom? Sim. Certo? Então, o que nós queremos? A primeira coisa a verificar é a incógnita. Nossa incógnita é que letra? Fernando Martins, qual é a nossa incógnita? Agora é o Fernando. Fernando, qual vai ser a nossa incógnita? Na primeira, temos que 5A é igual a por parênteses A mais 3 vezes 2. Fecha parênteses antes. Nossa incógnita é a letra A. Está bem? Portanto, o que é que temos que fazer primeiro? Resolver os parênteses. Certo? Lembram-se da primeira regra de todas? Neste caso temos parênteses. Vamos resolver os parênteses. Então, vamos lá ver se eu consigo fazer isto de uma forma bonitinha. Não é nada fácil escrever com este pentezinho. Então, vamos lá. Vamos começar por ter 5A. Ai, assim dá. Olha, sei que eu não estou. 5A. Eu escrevo assim que assim vê-se melhor. 5A é igual. Vamos tirar o parênteses. O que é que vai acontecer ao parênteses? O 2 vai ter que multiplicar pelo A e pelo 3, não é? Certo? 3 vezes 2. Sim. Então fica. Primeiro fica 2 vezes A, fica 2A mais 3 vezes 2. Correto. Então continuamos. 2A? Espera aí. 2A? É 2 vezes A. Sim, porque fica 2 vezes A. Porque você tem aqui... Vou buscá-lo aqui, já lhe vou explicar. Este 2... Sim. Multiplicado por este e tem que multiplicar por este, por causa dos parênteses, está bem? Daí... Está bem? Tá bom. Daí ficar este lado, está bem? Pronto. Voltando à minha caixinha de texto. Então, o meu 5A vai ficar igual. Então, 2A vezes A, 2A, 2 vezes A é a mesma coisa que ter 2A, mais 3 vezes 2 mais que é 6. 6. Exatamente. Então agora o que é que temos em nossa equação? O que é que temos que fazer? Juntar os menos, não é? Sim. Exatamente. Como é que fica? Deste lado está a somar, passa por 6. Então começamos por escrever o 5A, que já estava, não é? Sim. Como é que fica? Passa. O 2A a somar passa a subtrair.
Passa a subtrair, exatamente. Filipe, há dúvidas? Filipe? Não. E Não, Fernando? não há, não. Fernando Martins tem dúvidas? Fica 2A, como disse muito bem, o Miguel. 2A. Está a dizer que sim. Diz que sim. Ó, igual a 6, certo? Certo? Miguel, estamos de acordo? Sim, sim. Estamos. Continuando. Então, como é que é? Aqui, Agora são 3A igual a 6. 3A igual a 6, muito bem. E ficamos Agora com A. igual Vamos a lá. 6. Até mesmo para 6 a dividir por 3. si. Exatamente. Filipe, tem dúvidas nisto? Esta parte da divisão, ou está bem claro para si? Não, estou a Estou perceber bem, estou a perceber bem, estou. O Fernando Martins tem dúvidas, está-lhe a ser perceptível, apesar de não comunicar connosco, só por escrito, entrou uma questão de apoio, peço desculpa. Pronto, ok? Quero então que depois façam aqui, ok, ótimo, aqui relativamente a KB, a nossa variável vai ser que letra? A nossa incógnita é qual? O C. No segundo exemplo. C. C, exatamente. Ou seja, vão ter que ter atenção, porque aqui voltamos a ter parênteses retos, primeiro fazemos os parênteses retos. Atenção que tem aqui o menos 5 e o 9 em primeiro, ou seja, menos 5 com menos 3 vai dar menos 8, não é? Mais 7, e depois voltam a multiplicar este por dentro, está bem? Depois quero que façam este exercício também e enviem-me, ok? Quer que eu... Estão a perceber ou quer que eu dê mais uma ajudinha aqui? Tá bom? Não. Tá? Tá ou não? Tá. Tem aqui depois este resolvido. Neste resolvido, o que é que eu disse? Aqui mais vale darem a ordem. Passarem o 3. Passarem o menos 3, não é? Para o pé do menos 5. Menos 5 ou menos 3 dá menos 8. Mais 7. Depois o que é que acontece? Depois vai acontecer a história de há pouco. Não é? O 2 vai multiplicar por este e vai multiplicar por este. Está bem? Depois o que é que volta a acontecer? Passar, juntar os Cs, não é? Tem aqui um 14C e o 20C. Vai ter que passar para aqui. Igual a menos 16. Depois fazem as continhas. Esta depois vou-vos dar isto sem resolução para fazerem. Está bem? Podem fazer à mão e enviarem. Só uma parte. Aqui. Só uma. Diga. Só uma. Menos com menos não dá Claro. mais. Quase de. Ali Dá, naquela. encontrou. Menos 5 Aonde? com menos 3. Não devia dar 8 só. Menos 5 com menos 6. Está a somar dois números negativos. Menos 5 com menos 3. Se tiver 5 mais 3, tem 5. Com mais 3 dá 8. Agora, se tiver dois números negativos, menos 5 com menos 3 vai dar menos 8. Dá-lhe menos. Olha aqui, está aqui o menos na mesma. Sim, eu sei. Estava na ideia que Só menos se com fosse menos desse. se fosse a multiplicar, se tivesse menos 5 vezes menos 3, aí é que dava, Sim. aí é que dava 15. Está bem? Mais 15. Ok. Ok. Está bem? Entendido. É multiplicar e dividir é que Dá sinal há positivo. essa inversão de sinais. Menos com menos dá mais com mais dá mais. Só sinais diferentes é que... Ok? Pronto. Então aqui, este segundo exercício, vão resolvê-lo depois. Agora, este aqui, vamos aplicar isto às nossas energias. Tão simples, que às vezes andamos aqui tanto às voltas. Nós sabemos, na fórmula básica da energia, nós sabemos que a energia é igual à intensidade, vezes a superfície, vezes o tempo. Se nós quisermos o nosso I, vamos isolar o nosso I. Isto não deixa, acaba por ser uma equação. Como é que vai ficar a nossa forma? Ficamos com I, que é igual a Igual. E.
O que é que acontece ao SOT? A dividir por A S dividir- vezes T. Exatamente. Estão a ver aqui as nossas equaçõezinhas a aparecer. Contudo, sabemos que o nosso é igual a 2000. Isto é precisamente a mesma coisa. Por isso é que se vocês perceberem aquilo, a dividir, ui, que traço torto. 4 vezes 80. Pronto. Relativamente aqui às equações, há dúvidas? Para já não. Ficaram, ajudou-vos isto? Isto é a base das equações. Percebem? É realmente Sim. perceberem que a mudança de um lado para o outro mudam de sinal. É o perceber que primeiro temos que fazer os parênteses. Na equação temos que isolar todas as incógnitas do mesmo lado. Aqui se tivermos duas energias, tínhamos que tomar as duas energias. E o importante é perceberem isso. E depois é respeitar as ordens. Está bem? Agora, vou só dar aqui mais duas coisinhas que falei que acho importante, que vos faz sempre uma confusão, que é a regra 3 simples e a percentagem, os valores percentuais. Está bem? Que é para finalizarmos, que já estamos muito para lá da hora. O que é a percentagem? É frequente o uso de expressões que refletem acréscimos e reduções de preços ou números ou quantidades, sempre tomando como base 100 unidades, ok? O símbolo de percentagem significa centésimos. Assim, há 100%, o A ou B ou X%, é uma outra forma de escrever 0,0A, está bem? Ou seja, o que é que vocês aqui precisam de perceber? Se nós temos 20%, isto é um número sempre centesimal, é sempre igual a 0,0. Exatamente. Está bem? Muito importante. O que é que acontece? Ou seja, para saber o valor em percentagem, devemos dividir por 100. Para passar o valor para a percentagem, devemos multiplicar por 100 e acrescentar o valor da percentagem, simplesmente. Ok? Uma forma muito simples de perceber o que é as percentagens é pensarmos em termos nos descontos. Está bem? Por exemplo, temos uma compra de 20 euros com desconto de 25%. Primeiro, o que é que nós temos que saber? Nós temos que saber em 25%, temos que saber quanto é que é os 20 euros. Ou seja, devemos tirar sempre, para fazer contas com percentagens, temos que tirar as percentagens, ou seja, dividimos por 100. 25 a dividir por 100 dá 0,25, ou seja, vai ser os 20 euros a multiplicar por 0,25. Sabemos que é 5 euros o nosso desconto. Ou seja, qual será o preço da peça? Vai ser 20 menos 5. Vai ser 15 euros. Está bem? Agora, por exemplo, o acréscimo da percentagem, o IVA, para nós sabermos... diga. Fernando. Miguel. Não. Pôs a mão no... Não. Está a chamar a atenção. Não. Agora, para perceber o contrário, em vez de ser o acréscimo... em vez de ser o desconto ser o acréscimo. Como é que aplicamos? É a aplicação, por exemplo, do IVA. Nós temos uma peça que custa 50 euros. Temos que aplicar um IVA de 23%. Como é que fazemos? Fizemos 50 vezes Mais 0, não, vezes primeiro 0,23. Exatamente. Dá 11 qualquer coisa. 11 qualquer coisa. 11, deixa aqui fazer na minha calculadora. 11,5. Exatamente. Pois, como é que é? Para saber que o verdadeiro preço que fica é os 50 mais esses 11. 11,5. Isto é o valor percentual, o acréscimo. Ou seja, aos 100% acrescentamos os 23%. Está bem? Certo? Sendo os nossos 100, 50 euros, sendo os nossos 23%, 11,5, 50 mais 11 vai dar 61,5. Ok? Pronto. Isto é para que às vezes há muitas confusões em relação às percentagens. Para finalizar, só vos vou falar aqui mais de uma coisinha simples, que é a nossa regra 3 simples, que às vezes resolve-nos tantas coisas.
e é fácil de aplicar, mas é preciso perceber que tem que ter atenção e pôr as mesmas variáveis baixo uma das outras, ok? Então o que é? A regra 3 simples é um artifício matemático utilizado para nos efetuar cálculos de maneira rápida e simples. Tem 3 variáveis e uma incógnita, não é? As variáveis incógnitas têm que ser diretamente proporcionais por si, não é? Por exemplo, temos aqui um exemplo de uma torneira aberta despeja para uma pia 270 litros de água durante 90 minutos. Quantos litros de água deverão ser puxados pela mesma torneira em 14 minutos? Ou seja, nós sabemos que em 90 minutos temos 270 litros. 14 minutos vai ser X e até aí o que é que temos que fazer? Fazer a regra do X. Não é? Fica 14 vezes 270 a dividir pelos 90. E é assim que se aplica a regra 3 simples. Está bem? Tem aqui depois outro exercício para aplicar e depois eu peço-vos para aplicar. Pronto, não vos vou amassar mais. Acabámos aqui por nos demorar um bocadinho mais. Tem sugestões para a próxima webinar? Pensei em fazer um relativo à AQS. O que é que acham? Querem alguma coisa específica? Vou começar então nos temas. Está bem? Foi-vos rentável? Ficaram com dúvidas neste tema? Não, Felipe, para já não. Fernando e Miguel. Para já ainda não. Sim. Mas vamos fazer assim. Eu amanhã vou-vos enviar este PDF sem as resoluções. E vocês vão fazer, está bem? Ok. Está bem? Tá bom. Para o fim de semana, posso esperar para segunda-feira. Eu vou tentar disponibilizar só o vídeo amanhã. Vocês veem o vídeo, já sabem na unidade 1. Qualquer coisa, falamos depois de segunda-feira. Está bem? Tá bom. Está bem. Sim. Espero-vos ter ajudado. Gostei mais uma vez da vossa companhia. Foi muito. E pronto. Qualquer coisa amanhã, se for preciso que eu vos ligue alguma coisa, mandem-me uma mensagenzinha que eu ligo, está bem? E pronto. Para o próximo mês cá estarei outra vez. Está bem? Fernando Martins, boa noite também para si. Foi um gosto. À próxima tem que arranjar os auriculares e uma câmerazinha que é mais giro. Para participar mais connosco. Pronto. Até à próxima. Até à próxima.